Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe.
Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos continuar a meditação dos trechos, né? Eu vou meditar do volume 1, do volume 11 e do volume 25, né? Então, eu vou iniciar aqui com o volume 1, trecho 61. Quarta hora. Minha filha, do amor devorador, passa a olhar meu amor operante. Cada alma concebida me trouxe o fardo de seus pecados, de suas fraquezas e paixões, e meu amor me ordenou tomar o fardo de cada uma, e não só conceber as almas, mas as penas de cada uma, as satisfações que cada uma delas devia dar a meu Pai Celestial. Então minha paixão foi concebida comigo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Né, que lá no ventre de Nossa Senhora, quando ele foi concebido, né, desde o primeiro momento aqui, né, que aqui está falando sobre os excessos do amor de Deus, né, sobre os excessos do amor de Jesus que se fez carne, né, para nos redimir, para nos salvar. Então, olha só, os excessos do amor de Deus, tudo que ele passou, né, para nos dar a vida. Né? Então, no momento que ele foi concebido no ventre de Nossa Senhora, nós fomos concebidos, né? Todas as almas foram concebidas ali junto com ele, né? Mas o que ele está também dizendo, não só as almas de cada um estavam sendo concebidas ali junto com ele no ventre de Nossa Senhora, mas todas as penas, né? As penas também estavam de cada uma, né? Todas as aquilo que as satisfações que deveriam dar ao Pai ninguém deu, né? Então ele ali teve que dar satisfações por todos, desde o ventre de Nossa Senhora, desde o primeiro momento. Né? Ele passou pela sua paixão, já iniciou sua paixão, não foi só como a gente vê ali na Bíblia, né? A paixão em si ali, a cruz, né? Toda aquela ali caminhando, carregando a cruz, né? A flagelação dele, nada daquilo que a gente conhece, mas a paixão dele já começou ali, no ventre de Nossa Senhora. Né? E ele concebeu não só cada um de nós, as nossas almas, né? Cada alma, né? A minha alma, a sua alma, né? A alma de cada um de nós, mas todas as nossas penas, né? Ali, tudo que as penas que ele fala, aquilo que os pecados, né? As paixões, ele via tudo, via o pecado de cada um, ele sentia a dor do pecado, né? De cada um, as penas, né? Devido aos pecados. Então, Jesus, ele tinha pleno, né, com consciência de tudo ali, né, assim, quando a gente está sendo gerado, a gente não tem o uso da razão, a gente está na barriga da nossa mãe, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não lembra de nada, né, a gente não tem o uso da razão. Mas Jesus era diferente, né? Jesus era não só 100% homem, mas era 100% Deus. Então ele tinha o uso da razão desde o primeiro instante. Então ele sentiu tudo na barriga de Nossa Senhora, né? Todo o aperto, tudo aquilo, né? Que um bebê passa na barriga da mãe. Então, assim, um Deus imenso, imagina, né? Um Deus que não tem, assim... gigante, imenso, que nem os céus podem conter, assim, né? Muito grande, né? O Senhor de todo o universo se conter, se espremer na barriga, né? Ali de Nossa Senhora, na barriga, né? De um ser humano, assim, apertado, Deus tão imenso, né? A palavra, o verbo tendo que ficar calado, se manter em silêncio na barriga ali, calado, né? Ele tinha que ficar em silêncio, ficar calado. Não é que ele não se comunicava, né? Ele se comunicava ali com Nossa Senhora, mas assim, falar como eu estou falando aqui, assim, ele se privou. Então ele se privou de muita coisa no ventre de Nossa Senhora para reparar, para dar satisfação ao Pai por todos nós. Então, quando ele estava sendo ali gerado na barriga de Nossa Senhora, ele via cada um de nós, né? Cada um de nós estava sendo gerado ali com ele via cada um de nós, via cada pecado que a gente iria cometer, né? Cada penas, cada dor que a gente ia, né? Que a gente ia causar ao seu coração, cada ofensa. Então ele recebeu tudo. Não, a gente não foi só concebido, mas ele também recebeu tudo isso, né? Todas essas penas de cada uma,
né? Então Jesus sofreu muito, já passou pela paixão da barriga ali, enquanto estava sendo gerado, né? Então, no livro da vida íntima do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele explica, detalhe por detalhe, cada coisinha, os olhos, ele não enxergava nada dentro da barriga de Nossa Senhora, ele se privou de ver, de enxergar. Então, assim, ele não via nada, ele só via escuridão, ele não enxergava nada na barriga de Nossa Senhora. E ele fala quanto é, a dor que é, né? Não enxergava, tá naquela escuridão ali na barriga, ele não enxergava nada, não enxergava nada. Né? Então ele fazia isso e oferecia ao Pai em nome de todos. Né? Que todos que estavam ali, que pecavam, que iriam pecar, né? Nos sentidos ali, né? Da visão, que iriam usar os olhos para ofender a Deus, né? Então ele oferecia tudo, os pensamentos, o falar, né? O mover, ele não se mexia na barriga de Nossa Senhora, ele era privado de se mover, ele não conseguia se mexer. Então, assim, é muito interessante, é muito bom para entender esses excessos do amor de Deus, a gente lê também a vida íntima, porque ele explica cada detalhezinho, né? Então ele tomou todas as penas e ele sentia tudo nele, né? Porque nós estávamos ali com ele, sendo gerado ali com ele, concebido junto com ele. Então ele sentia todos nós lá com ele. Então imagine só, né? Jesus ele sendo gerado e sentindo nas penas de cada um vendo a vida de cada um ali com ele, e ele conceber tudo junto com ele para dar satisfação. Só ele poderia dar satisfações, né? Porque ele não era só 100% humano, mas ele era 100% Deus, então só ele poderia dar satisfações em nome de todos, né? Ele é a divina vontade, né? Ele é divino, então só ele poderia satisfazer ao Pai, né? Em nome de todos. Então, minha paixão foi concebida comigo, tá vendo? Então, assim, a paixão já foi ali, já iniciou ali, né? Assim que ele foi concebido, ele já iniciou a sua paixão ali, né? Não foi só lá, né, a paixão em si mesmo ali que a gente conhece, né? Mas toda a vida dele foi uma paixão, né? Foi sacrifício, foi dor, toda a vida de Jesus. Então, ele explica tudo muito bem explicado lá na vida íntima, né? Muito interessante, é muito importante a gente também pegar esses outros escritos das outras místicas para entender, né? Jesus, entender a sua vida íntima, entender esses excessos do amor dele, né? Compreender tudo que ele fez por nós. Olha-me bem no seio da minha mamãe celeste. Ó, como minha pequena humanidade era dilacerada. Veja bem como minha pequena cabeça está cercada por uma coroa de espinhos, que cingindo-me forte as têmporas, me faz derramar rios de lágrimas nos olhos. Me faz derramar rios de lágrimas dos olhos. E não posso me mover para secá-las, né? Porque ele não conseguia se mexer no ventre. Então, imagina, Deus tão imenso, não se conseguisse mover, isso para ele era uma dor muito grande, né? Não poder se mover, né? Ele ficava ali praticamente como se estivesse amarrado ali no ventre de Nossa Senhora. Ele não se movia, não tem espaço, ele não tem espaço para se mover, né? Então, assim, quando Jesus fala que ele é cercado, né, por uma coroa de espinhos, né? Então, nesse momento, ele estava vendo todos os pecados de cada um de nós, né? Então, ele viu os pecados de todas as almas que iam cometer pecado, né, por meio dos pensamentos, né? Então, ali ele já estava ali, oferecia, ele via o pecado de cada um, pedia perdão ao Pai e oferecia, né, aquele ato em nome de todos, né? Então era a dor, ele via, ele sentia nele, né, a dor dessas penas, né, desses pecados, né, nos pensamentos, né, que cada criatura faria. Então ele sentia a dor daquela ofensa, né? Porque ele sabia que o pai não merecia receber essa ofensa, né? Ele sofria muito porque o pai estava sendo muito ofendido através dos pensamentos. Era uma dor muito grande para ele. Então ele pedia perdão, ele oferecia. Então era uma dor, que ele está falando aqui, ó. Por uma coroa de espinhos que cingindo bem forte as têmporas me faz derramar rios e lágrimas dos olhos, né? Então, quanto Jesus sofreu, né? Você vê o excesso do amor dele, ele passa por tudo isso para nos dar a vida, né? E quantos não reconhece e tem essa ingratidão, né? Enquanto ali em relação a Deus ali, né? Não tem gratidão por ele, não agradece, não reconhece, né? O excesso do amor dele, tudo que ele fez, né? E como posso me mover e não posso mover para secá-las?
Amove-te a compaixão por mim, seca-me os olhos de tanto pranto. Tu que tens os braços livres para poder fazer isso. Esses espinhos são a coroa dos tantos pensamentos maus que se amontoam na mente dos humanos, como eu falei, né? Então ele estava ali sentindo, estava ali, essa dor que ele estava sentindo, né? Que ele fala ali, que é a coroa, né? Então a dor que ele estava sentindo, que pressionava a cabeça, têmporas dele, que era uma dor insuportável. Nesse momento, essa dor que ele estava sentindo era, vamos dizer, uma consequência de tudo que ele estava vendo. Ele recebeu, como ele disse, ele estava recebendo, concebido nele todas as penas dos pecados. Então ele sentia tudo nele. Então ele via todos os pecados que as pessoas que estavam cometendo, né, através dos pensamentos. E o efeito daquilo causava muita dor a ele, né? Aquela ofensa que estava sendo cometida, né, contra o pai. E era uma dor para ele muito grande. Então ele sentia essas dores, dessas ofensas dos pensamentos das criaturas, né, como ele falou aqui. Ó, como me espetam mais esses pensamentos do que os espinhos que produz a terra. Também faz uma comparação, né, que essa dor é muito maior do que aquela dor da coroa que ele recebeu na paixão, lá, a coroa que colocaram na cabeça dele. Então, é muito mais dura para você ver, né? Você viu que não foi fácil. Aquela coroa ali rasgou a cabeça de Jesus, foi uma dor grande. E ele está dizendo que essa dor dos pensamentos que ele está sentindo é muito mais forte que a dor em si, da coroa em si, né? Que dos espinhos que produz a terra. Mas olha que longa crucificação de 9 meses. Não podia mover nem um dedo, nem uma mão, nem um pé. Estava aqui sempre imóvel, não havia lugar para poder me mover um pouquinho. Que longa e dura crucificação, com o acréscimo de que todas as obras mais, tomando a forma de pregos, trespassavam-me as mãos e pés repetidamente. Então já pensa, né? Jesus, a gente fica imaginando assim, vamos imaginar, né? Meditar Jesus bebezinho, né, Jesus sendo formado na barriga de Nossa Senhora, e já sentir tudo isso, né, a gente pensar um bebê, né, passar por tudo isso, toda essa dor, de modo universal, de cada criatura, de cada alma, do primeiro à última alma que seria criada, que foi criada, seria criada, todas as almas ali nele, né, concebida nele, não só as almas, mas as penas, as dores, aqueles pecados que elas cometem, tudo ali, concebido um bebezinho ali sendo gerado, sentindo tudo isso, sem poder nem, assim, vamos dizer, né, vamos dizer assim, sem poder se mexer, sem se defender, vamos falar assim, não tinha por onde, né, ele estava amarrado, estava preso. Ele se colocou naquela situação, não é que ele não podia sair, mas ele quis por amor, né, para nos redimir, nos salvar, nos dar a sua própria vida, né, para a gente viver da vida dele, nos dar a vida. Então ele passou por tudo isso por amor, porque ele quis, foi o querer dele, foi a vontade dele, né, mas foi muito difícil, você vê, 9 meses, né, para um Deus ficar contido no barrigo, no seio de uma criatura ali, né, sem poder se mover, se mexer, sem falar, sentindo dores, muitas dores, 9 meses de dores, foi longos 9 meses que ele fala aqui, de crucificação. Então foi muito, Jesus sofreu muito mais, essa sua paixão interior, né, essa paixão que muitos não conhecem, que foi, né, que fala muito na vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que muitos não conhecem. Então foi muito mais dolorosa essa paixão no interior dele, né, de tudo que ele via, do que a paixão em si que a gente conhece. E assim continuava a me contar pena por pena todos os martírios de sua pequena humanidade, e que querer dizê-las todas seria muito extenso. Então eu me abandonava ao pranto e ouvia dizer em meu interior: minha filha, gostaria de te abraçar, mas não posso, não há espaço, estou imóvel, não posso fazê-lo. Queria ir a ti, mas não posso caminhar. Por agora me abraça e dirige-te a mim. Depois, quando sair do seio materno, irei eu a ti. Jesus pedindo ali, né, a nossa companhia, né. Jesus pede, né, não só assim, né, nesse caso aqui que ele estava falando aqui com Luísa, né, que ele estava imóvel, sem poder se mexer,
Mas assim, o que a gente pode trazer pra gente hoje, pra nós, né, disso, é que Jesus nos pede, né, todo o livro do céu, né, o que é viver na divina vontade, é ter essa vida divina habitando dentro de nós, ele quer ter a nossa companhia, né, ele não quer, vamos dizer assim, viver sozinho, e a gente também não pode viver só, ele não quer fazer, ele pode, né, fazer todas as coisas sem a gente, mas ele não quer, né, ele quer ter a nossa participação, ele quer viver junto conosco. Ele quer fazer suas obras, quer fazer suas coisas junto conosco. Ele quer ter a nossa companhia, né? A companhia de cada um de nós, né? Ele nos pede isso, né? É isso que dá pra gente tirar dessa parte aqui, desse trecho que ele fala com Luiz, e que podemos trazer para nós. Que ele nos quer a nossa companhia, ele quer com quem, né? Ter com quem conversar, com quem desabafar, né? Ter com quem se comunicar, né? Ele é um Deus que comunicador, né? Ele é o verbo, é a palavra, né? Então já imagina a palavra não poder se comunicar, o verbo não poder falar, né? Ele é o Senhor da comunicação, vamos dizer assim, ele se comunica, ele gosta de falar, né? De ensinar, e não poder, não ter com quem, não ter companhia com quem desabafar, com quem falar do seu amor, né? Então assim, né? Para ele que a palavra é difícil demais, é muito doloroso. Né? Então ele quer ter a nossa companhia, né? Que a gente reconheça, né, esses excessos do amor dele, que a gente não seja ingrato, que a gente agradeça muito, porque o quanto que ele sofreu para nos dar a vida, né? E a gente continua hoje, muitos continuam dando dor a ele, né? Sendo ingrato a ele, não reconhece, né, os mares de amor dele, tudo que ele fez, né, para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida, né? Mas enquanto com a minha imaginação o abraçava, o estreitava fortemente ao meu coração, uma voz interior me dizia: basta por agora, minha filha, e passa a considerar o quinto excesso do meu amor. Volume 11, do trecho 11. Efeitos do estado da vítima. Jesus continua falando sobre o estado de vítima e me disse: minha filha, o batismo do nascimento é de água. Então, né, o batismo ali para nascer, né, para o espírito, nascer para o espírito, né, é o batismo que a gente, né, quando nasce, passa pelo batismo, né, vai na igreja e se batiza. Então, o nascimento é de água, né, o batismo do nascimento é de água, né, então a gente vai nascer em Cristo, né, com o batismo. Por isso tem virtude de purificar, né? Então assim, nos purifica, mas ela não tira nossas tendências, né? Ela nos purifica ali do pecado original, mas assim, a gente fica com as tendências, né? Não tira aquelas tendências, fica com aquela manchinha do pecado, né? Então fica ali ainda com as tendências, paixões, né? É isso que ele está dizendo. Então, em troca, o batismo de vítima é batismo de fogo, né? Então, por que de fogo Jesus fala? Né? Ali o estado de vítima, porque ele é consumidor, ele não consome, né? Ele purifica, ele consome todas essas paixões e tendências que a gente ficou, né? Que fica, né? Mesmo depois da gente ser batizado, né? A gente fica com aquelas tendências, né? A pecar, né? E o estado de vítima, o sofrimento, as dores, ele é um fogo que consome tudo isso, todas essas tendências, essas paixões. Então ela tem virtude de como ele está falando aqui, ó, por isso tem virtude não só de purificar, né? Ela não só não nos purifica, né? Mas ela nos consome, tá? Mas de consumir qualquer paixão e tendência má, né? Que eu acabei de falar. Então ela consome todas essas paixões, tendências, apegos, né? Então por isso que a gente passa pelo sofrimento, pelas dores, né? Por a purificação, né? A purificação é uma dor, né? Antes da gente ter essa vida com Deus, essa morada de Deus, a gente passa por essas etapas, vamos dizer assim, né? A gente passa pelo batismo. Aí, depois que a gente é batizado, né, e durante a nossa vida, que a gente vai passando aqui, o tempo que a gente passa aqui, né, a gente passa por esse momento de purificação, né, quando a gente chega a se aproximar de Deus, que a gente quer ter mais intimidade com Deus, assim, e é exemplo do livro do céu,
né? Esses escritos, né? Deus faz que esses escritos cheguem até nós. E a gente passa a conhecer esses escritos e começa a ler. Então, através desse conhecimento, a gente começa a querer se livrar de todas essas paixões que a gente tem, né? De todos esses apegos, se livrar de todos esses pecados que a gente comete. A gente não quer, depois dos conhecimentos que a gente passa a ter com o livro do céu, né? De quantos os pecados ferem a Deus e machucam a Deus, e quanto Ele nos ama, e quanto que Ele fez por nós, né? E tudo que a gente quer é corresponder ao amor dEle. Não quer mais ofendê-lo, não quer mais machucar o seu coração, não quer mais pecar, né? Só quer viver para Ele, dar glória a Ele, né? Honrá-lo, né? Conhecê-lo, amá-lo. Então, assim, a gente passa por essa purificação, né? E a gente vai passar, né? E livrar dessas tendências e paixões é um sofrimento para quem está acostumado a fazer sua própria vontade. Então, tirar esses apegos, essas paixões, a gente passa por um sofrimento, né? Então, nesse processo, a gente passa por sofrimentos, por dores, passa pela crucificação mesmo, pelas cruzes, né? E isso é esse sofrimento que vai, né? Não só purificar, mas vai consumir essas paixões, né? Vai retirar essas paixões que a gente tem, esses apegos a pessoas, a dinheiro, a trabalho, né? Então vai tirar todas essas paixões que desordena a nossa alma e impede, né, de ter essa intimidade com Deus, de ter essa vida íntima com Ele, de ser essa morada dele. Impede que Ele venha morar dentro de nós. Então, esse fogo, esse batismo do fogo tem que acontecer. Todos nós passamos por esse batismo, né? Assim, não é o caso que Luísa, ela era vítima, né? A gente sabe que ela antes, né, de começar a conhecer a divina vontade de Jesus revelar para ela era vítima, né? Ela estava no estado de vítima ali, né? Mas trazendo para nós, né? Esse processo, essas etapas, né? Esses processos, né? Que a gente tem que passar, né? Para que Deus venha habitar nós, para a gente voltar ao plano. É isso, né? Tem isso, né? A gente nasce, a gente passa pelo batismo, né? Ali tá ali todo, do pecado original, a gente se livra do pecado original, mas fica com tendências, paixões, né? E pelo sofrimento a gente se purifica, né? Através da cruz do sofrimento a gente passa por uma purificação, né? Então a cruz, o sofrimento tem esse poder de purificar e consumir essas tendências e paixões, né? Aí ele fala aqui, aliás, eu mesmo a batizo em parte. O meu pensamento batiza o pensamento da alma, o bater do seu coração com o meu batido, o meu desejo pelo seu desejo e assim por diante. Este batismo se desenvolve entre eu e a alma à medida que ela se dá a mim e não volta a tomar o que me deu. Então, assim, né? Quando a gente se purifica, que a gente vai esvaziando, né, a nossa alma de todas essas desordens, essas paixões, com os sofrimentos, com essa purificação, que Jesus está falando que esse batismo de fogo, que tem essa virtude de purificar e consumir isso, né? Então vai dando espaço. Então, em parte, ele está falando que eu mesmo a batizo em parte, nem com a sua própria vida. Então, a partir do momento que a gente vai se despojando, formando esse vazio para que a gente seja preenchido dele, então todas as coisas passam a ser dele dentro de nós, né? É parte dele. Então, ele vem fazer morada em nós. Então, o pensamento que a gente tem, né? O nosso pensamento é batizado, cada pedacinho de nós é batizado por ele, pela sua própria vida, a sua vida divina. Então, os nossos pensamentos o meu pensamento batiza o pensamento da alma. Então a gente passa a ter os pensamentos de Deus, né? Tudo que a gente pensa, aquilo que eu estou meditando, é Ele. É Ele que está pensando aqui, é Ele que está falando, né? Então o bater do meu coração é o batido dele. Os meus pensamentos se tornam o pensamento dele, né? O falar, aqui agora, falar é o falar dele, né? A palavra que está saindo é a palavra dele. O respirar, essa aqui que agora eu estou respirando, é ele que respira através de mim, não sou eu. Então tudo passa a ser ele, né? Que ele está falando assim, então este batismo se desenvolve entre eu e a alma quando a alma se despoja,
das suas coisas, das suas tendências, das suas paixões, quando ela vai se esvaziando, né, vai retirando tudo que não pertence, né, tudo que é coisas desordenadas, tudo que não pertence a Deus. Então, ele vai se desenvolvendo, né? Essa intimidade vai se desenvolvendo, essa vida vai se desenvolvendo dentro de nós, né? Então esse batismo se desenvolve assim entre a alma e Deus, né? À medida que ela vai se despojando, vai dando abertura a Deus e não toma mais, não quer mais retornar, né? Para fazer sua vontade. Então que ele fala assim, né? E não volta a tomar o que me deu. Eis porque minha filha não adverte mais tendência nem outras coisas. Então, né, viver na divina vontade, né, viver, tendo a vida divina de Deus habitando de nós, não existe mais tendências e paixões em nós. Não há, por isso que a gente fala que não há pecado, a gente não peca mais, porque como que a gente pode dizer que a gente peca se a gente vai estar dizendo que é o próprio Deus pecando em nós? Não é porque é a vida dele, não é mais a nossa vida, é a sua vida habitando dentro de nós. Então é Ele que está fazendo todas as coisas, Ele que caminha, é Ele que faz as coisas, é Ele que usa nossos dedos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Então assim, não há mais tendência nem outras coisas, paixões, não existe mais isso, porque é a própria vida dele que está em nós, né? Isso te acontece pelo estado de vítima. E te digo para teu consolo. Por isso diz ao Padre G que esteja bem atento, que esta é a missão das missões e o apostolado dos apostolados. Então, assim, né? Essa é a missão das missões. Isso é o que abrange tudo, né? A divina vontade, ser conhecida, né? Tudo foi feito, né? Pela divina vontade. Tudo foi pela divina vontade. Né? Tudo foi criado pela vontade de Deus. Todas as coisas que aconteceram foi pela vontade de Deus. Então, assim, para isso você tem que ficar atento, porque essa é a missão das missões, de todas as missões que, né, vamos ir pensar assim, as missões que os santos fizeram, né, que as pessoas fazem, né, de toda a história, né, vamos dizer assim, não é desmerecer a missão, né, que cada um tem, não é isso. Mas assim, é a missão de todas as missões que já foram feitas até hoje, né? Então assim, ela que é o centro das missões, de que cada pessoa fizeram, de que cada missão que cada santo tiveram, ela é a missão, é o centro de todas essas missões que aconteceram em toda a história. Então é o apostolado dos apostolados, então ela está no centro, né? No centro, a divina vontade é que está no centro de todas as coisas, né? Diz-lhe que sempre comigo o quero e todo atento a mim, né? Então é incrível, né? Se a gente for ver todos os textos, Jesus sempre fala, fica atento, né? Então a gente fica atento mesmo, né? É o que Jesus nos fala. Porque ele só vai fazer morada em nós e a gente vai passar a ter os pensamentos dele, o batido do coração dele no nosso desejo, é o desejo dele, né? Se a gente nos esvaziar, né? A gente nos permitir ser consumido mesmo, todas as paixões, né? Todas essas tendências, paixões de desapego, consumir por esse fogo, né? Do batismo, né? Que aqui no caso, aqui no texto fala do batismo de vítima, né? Mas a gente também é uma vítima também, né? Então é isso. Vou meditar agora o trecho do volume 25, né? Trecho 11, volume 25. Quem faz e vive no querer divino é como se fizesse descer o sol à terra. Diferença. É o trecho 11 do volume 25. Sentia-me toda imersa no querer divino. Minha pobre e pequena mente, me sinto atada a um ponto altíssimo de luz, que não tem confins, e não se pode ver nem onde chega a sua altura, nem onde termina a sua profundidade. Então, assim, né, quando ela fala assim, né, essa luz que é os conhecimentos, né? Quando Jesus comunica a nós. Então, assim, a gente não vê, assim, que é muito imenso. A gente não consegue ver começo, nem fim, nem altura, nem não consegue medir, né? É muito grande que a gente não consegue conter tudo de uma vez, né? Então, por isso que Jesus fala que Ele nos dá de gole em gole, porque a gente não tem capacidade de receber tudo, porque é muito profundo, é imenso.
Então, por isso que ela fala, né, que não pode ver nem onde chega a sua altura, nem onde termina a sua profundidade. Então, assim, não tem como medir, né? A gente fica assim imerso, né? Assim, quando a gente recebe, assim, assim, um exemplo dos trechos, né? A gente vai meditar, a gente começa a ler, a gente fica tentando pôr em palavras, a gente lê assim, meu Deus, é muito grande, né? E pra gente pôr em palavras, né, para sair essa imensidão, a gente sente uma dificuldade de colocar em palavras, né? Do que a gente entende, do que a gente lê, do que a nossa alma entende, né? É muito profundo, é assim, a gente não vê começo nem fim, não vê. É imenso, é no gole em gole, né? Para que a gente consiga, né, pôr para fora mesmo, entender, né? Conseguir entender, colocar para fora, né? Então Jesus vai dando de pedacinho em pedacinho pra gente, né? Então aí ela fala assim: enquanto a mente se enche de luz, está circundada pela luz, tanto que não vê mais que luz. Então a gente só vê luz, né? Tudo esses conhecimentos, né? Quando a gente se está imersa no querer de Deus, no conhecimento, né? Estudando, né? O livro do céu, meditando a cada trecho, né? Tudo que Jesus nos trouxe, assim a gente só vê luz na nossa vida. A gente só vê luz, né? Quando a gente para meditar do que a gente lê, né? Então assim a gente se enche de luz, né? De conhecimento. A gente está circundada de luz e não vê mais que luz. A gente só vê luz, luz, luz na nossa vida. Só vê luz, não passa nada na nossa cabeça assim, a não ser luz. Né? A não ser essas luzes, esses conhecimentos, a gente não consegue pensar em outra coisa. A gente fica imersa, mergulhada assim, é um mergulho profundo. Né? Que nem que se a gente quisesse a gente conseguiria, a gente não consegue parar de pensar em outra. Não consegue parar de pensar, não pensa em outra coisa. A não ser nessa luz, né? A não ser em Deus. E a gente olha todas as coisas em Deus. Então a gente só vê luz em todas as coisas, né? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que não vê mais que luz. A gente não vê, a gente só vê luz, mais que luz, só luz. Ver que pouco toma desta luz que eu acabei de falar, né? A gente vê luz, é imenso, né? A gente vê, né? A imensidão da luz que ele nos dá, do conhecimento que ele dá, mas é muito pouco que a gente consegue tomar. A gente não consegue falar tudo, né? Entender tudo assim de uma vez. Não dá. Não dá, gente. Não dá. Porque é muito grande. Então, assim, é de pouquinho em pouquinho, por parte, de gole em gole, a gente conseguir entender alguma coisa. E ainda nesse gole, nessa gotinha que ele nos dá, a gente sente dificuldade, né? Porque é imenso mesmo a luz de Deus, o conhecimento de Deus, né? É por isso que a gente diz que vê que pouco tomamos dessa luz, é verdade. Porque há tanta, mas sua capacidade é tão pequena que lhe parece tomar apenas uma gotinha. É isso mesmo, né? Às vezes a gente tem uma sensação de que é menos do que uma gotinha, né? Eu digo assim por mim, quando estou assim meditando, né? Tem trecho assim que eu olho assim, né? Eu vejo a imensidão daquela luz, né? Mas a gente só consegue, né, assim, entender uma coisa assim. É por isso que quando a gente medita, a gente lê várias vezes o mesmo trecho e a gente sempre vê coisas novas. É sempre novo. Por mais que a gente lê aquele trecho não sei quantas vezes, né? É sempre novo. Se a gente ler o livro do céu todinho, os 36 anos, e retornar e for estudar tudo de novo, a gente vai ver coisas novas. Para você ver, é luz que não tem fim, não tem início, não tem fim. Não tem como medir. Vai ser sempre luz. A gente só vai ver só luz. Não vai, é sempre novas luzes, por mais que a gente já tenha lido aquele trecho. Né? Então, se a gente for ler de novo, a gente vai ter outra luz, mais uma gotinha a gente vai tomar. Então, assim, não tem fim, não tem como, né? A gente vai sempre estar meditando, estudando, lendo esses escritos, porque é luz que não se acaba, né? Porque o que a gente toma é muito pouco, é uma gotinha, que a gente não tem capacidade de tomar tudo, né? Como ela tá falando, mas a sua capacidade é tão pequena ali que parece tomar apenas uma gotinha, é assim mesmo. Ó, como se está bem no meio desta luz, porque ela é vida, é palavra, é felicidade. A alma sente todos os reflexos do seu Criador e sente que é se dar a luz em seu seio, a vida divina. É isso mesmo, né? Então a gente é uma felicidade, é uma paz, né? É palavra, né? A palavra se torna vida dentro de nós, né? A gente sente mesmo todos os efeitos daquela luz que Jesus derramou, né? Na nossa inteligência, na nossa alma,
né, nos nossos pensamentos, né, que a gente começa a meditar, ela torna vida, né? Sente todos os reflexos do Criador mesmo, os efeitos, tudo que aquilo que a palavra se torna vida mesmo. Na hora que aquela luz é derramada, na mesma hora ela está sendo ali, ela é criadora, a palavra de Deus cria dentro de nós. Então, a gente sente todos os reflexos, todos os efeitos do Criador, do que aquela palavra produz, né, ali, do que ele está dizendo. Ó vontade divina, como és admirável, só tu és a fecundadora, a conservadora e a bilocadora da vida de Deus na criatura. Então, só, né, vivendo na divina vontade que, né, para que só pela divina vontade que isso pode acontecer. Né, a gente viver da nossa vontade humana não tem como, né? A gente vê luz, né? A gente ter essa felicidade, né? Essa vida plena, essa luz perene, né? Quando a gente está vivendo a nossa vontade, a gente só vê trevas, a gente só vê dor, dificuldade, a gente murmura, reclama de tudo, né? Tudo é dificuldade, tudo é ruim, né? Então, para a vida, para essa vida divina ser bilocada dentro de nós, né? Só por meio da vontade de Deus tem que estar, né? Tem que entregar a sua vontade humana e viver, né? Unir a vontade humana com a vontade divina, né? Então, só por meio da vontade divina, viver, né, no querer de Deus, para que esse Deus seja bilocado dentro de nós. Então, ó, a vontade divina, como ela é admirável. Só tu és fecundadora, só a vontade divina tem esse poder de fecundar, né? De fecundar a vida divina dentro de nós, a palavra que a gente recebe, a luz que é derramada, ela fecunda na nossa alma. Como eu falei, ela é criadora. Então, ela fecunda, ela é conservadora, ela conserva a palavra dentro de nós, se torna vida. Ela conserva. Então, assim, um exemplo, numa situação que a gente passa, numa dificuldade que a gente passa, em qualquer situação que a gente passa no nosso dia a dia, Jesus, aquela palavra fica conservada na nossa alma, na nossa mente, na nossa memória. Então, aquela palavra que a gente leu, né, do texto, que aquela luz que Jesus derramou através daquela igreja, aquele conhecimento, vem, né, ali na nossa memória, ela fica conservada na nossa memória e vem. Né, naquela situação que a gente está passando, Jesus falou isso, né, na situação que eu estou passando aqui, aí vem, Jesus traz à nossa memória um trecho, né, aquilo que a gente conheceu, que ficou conservado dentro de nós. Então vem na nossa memória, a gente lembra de um trecho que a gente meditou. Então, assim, a vida, ela é fecundadora, né, torna a vida dentro de nós, ela é conservadora, né, e é bilocadora da vida de Deus. Mas enquanto minha mente se perdia na luz do Fiat Supremo, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, alma que vive em minha vontade divina, é mais que se fizesse descer o sol à terra. O que aconteceria então? A noite seria banida da terra, seria sempre pleno dia, e ao ter sempre contato com o sol, não seria mais um corpo escuro, mas luminoso, e a terra não mendigaria os efeitos do sol, mas se receberia em si mesma a substância dos efeitos da luz. Porque sol e terra fariam vida comum e formariam uma só vida. Que diferença com que o sol esteja na altura de sua esfera e a terra em sua baixeza? Neste caso, a pobre terra está sujeita à noite, às estações, e a pedir ao sol para formar as belas flores, as cores e a doçura, a manutenção de seus frutos, e o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra, se esta não quiser se prestar a recebê-los. Tanto que em certos pontos da terra o sol nem sempre chega, outros pontos são áridos e sem plantas. Então, assim, Jesus está fazendo uma comparação, né, mostrando a diferença, né, de quem vive na vontade divina e quem não vive. Então ele usa, né, Jesus sempre traz elementos para que a gente consiga entender, você está vendo? Porque a luz de Deus é muito grande. Então Jesus usa dos elementos que a gente está acostumado, do nosso dia a dia, das coisas que foram criadas mesmo. Ele traz os elementos, né, para nos fazer entender a sua divina vontade, o que ele quer nos passar. Então, nesse exemplo aqui do trecho, ele está nos trazendo sobre, ele trouxe, né, o elemento sobre o sol, o elemento sol. Então, usa o exemplo do sol para nos fazer entender como é viver, né, na divina vontade. Então, assim, é como o sol, né? Ele traz o exemplo, porque tem certos pontos da Terra que o sol,
que a luz do sol não chega, você vê que é um lugar árido, que não tem fecundidade, que as plantas não crescem, não produzem frutos, né? Você vê, né? Então tem sofre as estações, né? A terra sofre as estações quando não tem, não recebe a luz, não tem aquela união com o sol, né? Que ele está dizendo assim, né? É assim, ó, que diferença que o sol esteja na altura de sua esfera e a terra em sua baixeza. Então, assim, não tem aquela união, né? Aquela fusão, né? Do sol com a terra, né? Então tem aquela vida separada, então eu uso esse exemplo, né? Então assim, certos pontos da Terra por causa disso, né? O Sol, ele não chega, então assim, tem a luz, assim, tem umas certas limitações por causa disso, né? Então sofre as estações, os frutos, não produz frutos, não chega à maturação, então as flores não florescem, né? Que tem países aí que é muito frios, né? Não tem sol, assim, as estações são muito assim severas, né? Neva, tem países que só boa parte do ano só neve, né? Não tem, praticamente não tem verão, né? Praticamente não tem luz do sol, então assim, tem países que o dia é muito curto, né? E então, ele está fazendo essa comparação, né? E viver da sua vontade humana é assim, né? Não vive das estações, né? Tá sobre os efeitos de tudo o que acontece na vida, né? Então, assim, ela reage, ela está sujeita aos sentimentos, está sujeita aos efeitos do que acontece, né? Se alguma dificuldade está acontecendo, então ela está ali, ela vai estar sujeita àquilo, então ela vai sofrer muito. Não é que a gente não vai passar por sofrimento, mas ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai murmurar contra Deus, ela vai reclamar daquele sofrimento, ela não vai ver luz, não vê luz no sofrimento, ela vai ver trevas, só vai ver dificuldades, vai ficar reclamando, né, que não merece passar por aqui, não vai entender. Então, assim, ela está sujeita, né, não importa o que está acontecendo, né, então vai estar sempre, né, se queixando, reclamando, ela vai estar exposta às situações, vai se deixar levar pelas estações, né, que está passando na vida dela. Então Jesus está dando essa comparação. Aí ele fala, mas quem vive, né, ali, né, na divina vontade, ele vai dizer aqui, ó, isto não é outra coisa que semelhança de quem faz minha divina vontade. Quem faz minha divina vontade e vive nela, e de quem vive na terra, de seu querer humano. Você está vendo? É a diferença. Então, Jesus usa isso para que a gente entenda, né? Jesus usa muito assim. Quando a gente está meditando, ele sempre traz na nossa memória, ele traz situações da nossa vida, ele sempre faz algo acontecer na nossa vida, né? Para que nos ajude a entender o que ele nos quer falar. Então, você vê, né? Com a simplicidade de Deus, né? Ele se abaixa mesmo, né, a nossa pequenez para que a gente entenda. Ele nos quer que a gente tenha conhecimento, né, que a gente entenda ele, que a gente entenda o seu amor. Então, assim, ele se abaixa mesmo e usa dos elementos, usa da nossa vida para que a gente entenda o que ele nos quer falar. Então, ele faz essa semelhança usando o sol. Aí ele vai dizer assim, a primeira faz descer não só o sol de minha divina vontade em sua alma, mas sim todo o céu. Né? Que então, assim, aqui ele fez a comparação, dizem que a alma que vive na sua divina vontade é sempre sol. Ela não só o sol da divina vontade em sua alma, mas sim todo o céu. Então, assim, não, é como eu falei, não vê trevas, não vê escuridão, é sempre dia para a alma que vive na divina vontade. Né? Então, tudo traz luz, tudo traz conhecimento, até as dificuldades. Né? O mundo pode estar desabando, o mundo pode estar dando tudo errado. A gente está vendo aí, como a gente está vendo no dia de hoje, guerras, dificuldades, dificuldade através da natureza, chuvas, terremotos, temporais. Então, tantas coisas acontecendo hoje, a gente vendo, né? Então, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente não vê trevas em nada disso. Que a gente sabe, né? Que Deus está no controle. A gente sabe por que isso está acontecendo. Tem um para quê. Que Deus está no controle disso. Então, assim, é sempre sol. A gente vê luz até nessas dificuldades que estão acontecendo hoje. Né? Então, a gente não se perturba, é sempre dia. É sempre luz. É sempre dia perene, não vê trevas, não vê escuridão em nada.
A gente não se perturba com nada. Então, é uma diferença muito grande, né? E de quem vive na sua vontade humana, no seu querer, é isso, vive sobre as estações, né? Então, assim, como ele fala aqui, ó. Neste caso, a pobre terra está sujeita à noite, tá vendo? As estações, então está sujeita às noites, né? Às trevas, né? Vê treva nas coisas, vê dificuldade nas coisas, não vê luz na sua vida, né? Está sujeita às estações, está sujeito ao que acontece, né? Ela é movida pelos sentidos, né? E a pedir ao sol para formar belas flores. Então, ali é uma posição de servidão, é uma posição assim, de estar ali, né? Numa relação com Deus, de como se Deus fosse ali um mercado, né, de estar ali negociando com Deus, tá negociando, tem que estar, é tipo assim, uma pessoa que está, um exemplo, na igreja, que tem que estar fazendo novenas, fazendo rosários e tudo mais, oferecendo para que, né, eu consiga um trabalho, para que eu tenha saúde. Então, assim, e pedir ao sol para formar pelas flores cores a doçura, a maturação de seus frutos, né? Tem que pedir, tem que estar ali oferecendo alguma coisa em troca, né? E o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos, né? Então, assim, Deus não tem liberdade naquela alma, né? Porque ela está no sua vontade, no seu querer, né? Então, Deus não tem liberdade de agir numa alma que está vivendo na sua divina vontade. Então, porque ela está sujeita ali, né? Divina Divina está sujeita às estações, está sujeita à noite, né? Está sujeita ao que acontece. Ela se deixa levar pelo que acontece, né? Aí, por isso que ele fala que ó, a primeira faz descer não só o sol de minha divina vontade em sua alma, mas sim todo o céu. Assim que com este sol possui o dia perene, dia que jamais tem pôr do sol, porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas, tá vendo? Então, eu falei que não vê trevas e nada, põe em fuga, né? Põe em fuga e pôr em fuga as trevas, né? Só vê luz em todas as coisas. É sempre dia, né? Sem pôr sol, não tem treva, não tem pôr do sol, né? Na nossa vida, então é sempre luz. Então, como este sol não pode estar à noite das paixões, então não está sujeita, né? Às suas tendências, a paixões, a apegos, à noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações, não está sujeita a nada disso, né? É isso que Jesus está falando. E se quisessem aproximar-se para formar as estações da alma, este sol com seus raios põe em precipitosa fuga a todas as noites e diz: aqui estou eu, e basta. Minhas estações são estações de luz, de paz, de felicidade e de floreio perene, né? Então, não tem como, né? Põe em fuga mesmo, mesmo que as estações, né, queiram vir, né, se aproximar, mas ele põe em fuga, né? Os seus raios, os raios do sol põem em fuga. Todas essas noites, assim, a gente não se deixa levar, não se perturba, né, pelo que acontece, né, se as estações que vai querer se aproximar, mas ela não consegue, né, esses raios do sol põem em fuga essas noites, né, porque ele fala, como ele diz, aqui estou eu e basta. Minhas estações são estações de luz, então assim, a gente só vê luz, as estações se aproximam, as dificuldades vêm, né, e a gente vê luz, né, e isso basta, né? Ver luz, paz, felicidade. E é floreio perene, é dia perene. Ela é a portadora do céu em terra. Em troca, para quem não faz minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia em sua alma. Está sujeita às estações e a longos tempos chuvosos que a tornam sempre perturbada e agitada, né? Eu falei, né? Não tem paz, né? Vê tudo distorcido, fica muito perturbada, vê dificuldade em tudo, minha vida tá difícil, minha vida tá ruim, né? Murmura, ou bem as longas secas, tanto que chega a faltar-lhe os humores vitais para amar a seu Criador. Então, assim, né? Tá vendo tudo de difícil, então, em vez de amar a Deus e de ver luz naquilo que tem um para quê, né? Naquela situação, em vez de ver luz naquilo, né? Pelo contrário, né? Então ela se perturba, em vez de amar a Deus naquela situação, ela ofende, né? A alma ofende a Deus e se afasta de Deus, né? Cada vez mais. E mesmo o sol de minha divina vontade,
sendo que não vive nela, não é livre de poder dar-lhe todo o bem que possui, não tem liberdade, né? Então Deus fica amarrado, né? Ele não vai violentar, ele não vai obrigar, né? Por mais que ele queira ali, né? Ele fica ali, né? Incrível, né? Jesus fica, por que ele fala que ele é mendigo de amor, como eu falei, né? Porque ele fica ali batendo na porta, fica ali mendigando, porque ele sabe que ele é a nossa vida, né? Então só tem vida nele, então ele fica ali, né? Mas aí a alma não quer, não dá espaço para Deus, não dá liberdade para Deus agir, amarra real as mãos de Deus. A vontade humana amarra, né? A Deus né? De fazer o que precisa ser feito na nossa alma, né? De comunicar o seu amor, de derramar sua luz, né? Então assim, não dá liberdade, né? A Deus agir. Ver o que significa possuir meu querer divino? É possuir a fonte da luz e de todos os bens. Em troca, quem não possui é como terra que goza os efeitos da luz. E certas terras que a duras penas ficam iluminadas, mas sem efeitos, né? Então é isso. Amém, Fiat.